Bom dia, bem-vindos à fragata Dom Fernando II e Glória. Venham conhecer o navio comigo. A fragata Dom Fernando II e Glória é um navio cheio de história. É história viva, efetivamente, porque retrata a época áurea das navegações portuguesas e é um bom testemunho dessa época e das façanhas portuguesas no mar. A fragata foi lançada à água em 1843, foi construída em Damão, na Índia. A estrutura foi construída em Damão porque perto de Damão havia uma floresta muito rica em teca, que é a madeira melhor para a construção naval em madeira. A estrutura foi aí construída, depois o navio foi rebocado para Goa, onde foi aparelhado e foi armado e foram feitos os fabriques finais para lançar, para que o navio ficasse operacional. A primeira viagem foi em 1845, saiu de Goa para Lisboa, saiu em fevereiro, chegou aqui em julho de 1845. As viagens duravam entre 5 e 6 meses, era essa a duração normal das viagens da carreira da Índia, é assim que se chamamos, que corriam regularmente e correram regularmente durante mais de 3 séculos entre Portugal e a Índia. Vamos começar pela proa, vamos seguir o circuito normal dos visitantes. O primeiro equipamento que vimos são as capoeiras. Nas capoeiras estão aqui para exemplificar que não quer dizer que elas estivessem aqui na prática, durante as navegações, mas haviam de estar aqui pelo convés e outras nos pavimentos inferiores, onde eram transportadas galinhas, patos e outro tipo de aves para a alimentação da guarnição. Na altura já se sabia quais eram as causas do escorbuto e então havia a preocupação de transportar alimentos frescos, gado, para a alimentação da guarnição. O navio chegou a navegar com cerca de 1000 galinhas a bordo e cerca de 100 porcos a bordo. Portanto, podem imaginar o ambiente que se vivia aqui a bordo. A guarnição do navio variava entre 145 e 250, mas a tripulação, o número de passageiros, o número de pessoas total a bordo que o navio chegou a transportar, chegou aos 650. Portanto, guarnição entre a volta de 150 a 200, com os passageiros, chegou a transportar-se aqui 650 pessoas. Os mastros, o navio aparelha em galera, com 3 mastros. De vante para ré temos o mastro de grupés, o mastro do traquete, o mastro grande e o mastro da mezena, que neste momento não se encontra montado, porque a madeira já estava em mau estado e também porque estamos a aliviar o peso do navio, que está quase totalmente assente na quilha e a madeira é muito pesada. A ideia é fazer um projeto de substituição dos mastros em madeira por mastros em alumínio ou em compósito, ainda estamos para decidir, e todo o aparelho em alumínio ou nesse material mais leve, também as vergas que faltam aqui e os mastaréus, porque os mastros deviam ser mais o dobro desta altura que estão aqui a ver. O sino do navio era usado para marcar as horas e para marcar a rendição dos quartos. Era também usado em casos de nevoeiro para denunciar a presença do navio na área com pouca visibilidade. Andando mais aqui ao bico de proa, temos as latrinas, que eram usadas por todos os passageiros de bordo, com exceção do comandante, que tinha uma própria, e exceção dos oficiais, que também tinham uma própria. Portanto, as mais de 600 pessoas que aqui navegavam, era aqui que faziam as suas necessidades fisiológicas. Há uma história interessante, portanto, como é que as pessoas se limpavam? Havia um cabo desfiado numa ponta, com forma de pincel, que ia sempre a roçar na água e que assim limpava o
pincel. As pessoas puxavam, limpavam-se e era dessa forma que faziam a sua higiene quando vinham à casa de banho. Costuma dizer-se que aquela expressão que nós usamos muito, que grande pincel que me arranjaste, que deriva dessa circunstância. Aqui no convés estava o armamento de curto alcance para combate. Temos os canhões de maior calibre, mas com alcance menor, que são conhecidos pelas caronadas, e tínhamos estas duas peças aqui à proa que atingiam um pouco mais longe e que eram usadas na perseguição a navios em fuga. No convés fazia-se toda a manobra do navio, no convés, que é o pavimento onde nos encontramos, fazia-se toda a manobra do navio, o governo do navio e todo o controle físico do navio. A navegação também se fazia aqui, os oficiais de quarto estavam no tombadilho, junto à popa, e era aqui que fazia o governo do navio. Era daqui também que eram coordenadas as manobras dos mastros e das vergas e das velas para a propulsão do navio. Falta dizer que o navio, a fragata Dom Fernando II e Glória, foi o último navio totalmente à vela da Marinha Portuguesa. E foi também o último navio a ser construído nos estaleiros reais de Damão, na Índia. Na altura em que ela foi encomendada, começou a aparecer a máquina a vapor e os navios de guerra, a partir de meados do século XIX, passaram a ser já movidos a vapor. Portanto, este foi o último navio totalmente à vela da Marinha Portuguesa. A roda do leme podia ser operada por, com bom tempo, 2 marinheiros, com mau tempo, por 4 marinheiros. O marinheiro mais experiente estava sempre junto à bússola. Podem ver a bom bordo da roda de leme a bitácula da bússola. O marinheiro mais experiente era quem coordenava o alinhamento da proa com os pontos cardeais que eram determinados pelo oficial de quarto ou pelo comandante para se navegar. Aqui podem ver, falta o mastro da mezena, que eu vos disse há bocado que não está cá, que foi tirado devido ao estado da madeira e que esperemos um dia vir a tê-lo aqui, normalmente com as suas vergas e com as suas velas, num material mais apropriado. E agora, vamos descer ao pavimento abaixo deste, que é a bateria. O pavimento em que nos encontramos agora, que é o pavimento imediatamente abaixo do convés, chama-se a bateria. Tem esse nome porque era aqui que estava o armamento principal do navio. São os canhões com calibre menor aos canhões que estão no convés, mas com maior alcance, ou seja, aqui estava o armamento principal do navio, é por essa razão que se chama bateria. O navio estava armado, foi concebido para ter cerca de 48 peças de artilharia ou canhões a bordo. O armamento principal, como digo, estava neste pavimento. Neste pavimento também estavam localizados os aposentos do comandante do navio, era aqui que o comandante do navio estava, e também aqui se fazia a manobra da amarra e, como vamos ver mais à frente, também estava o fogão, ou seja, a cozinha do navio que servia todos os passageiros a bordo. Vamos então visitar os aposentos do comandante. Era a sala de refeições, era aqui que o comandante tomava as suas refeições. Normalmente tinha convidados, os oficiais do navio eram muitas vezes convidados para vir aqui tomar as refeições com ele, e quando havia visitas mais importantes a bordo, o rei visitava o navio ou o que fosse, portanto era aqui que eram recebidos. No alforje de estibordo era o vestiário do comandante, na popa, junto ao painel de popa, era a sala de trabalho do comandante e a sala de chá do comandante. O quarto do comandante ficava no alforje, junto ao alforje a bombordo, portanto, onde tinha a sua cama e tinha uma pequena banheira para tomar banho. Os quadros que podemos ver aqui, o quadro que está a estibordo foi pintado pelo rei Dom Carlos e este aqui a bombordo foi pintado pelo rei Dom Fernando.
eu não disse, o navio tem, chama-se Dom Fernando II e Glória, porque em homenagem ao rei Dom Fernando, que era marido da rainha Dona Maria II, e o nome Glória deriva de que a rainha se chamava Maria da Glória. Se repararam, no convés estava um cabrestante exatamente igual a este. Os dois cabrestantes estão alinhados e estão acoplados. Cada cabrestante leva 14 barras destas que estão aqui a ver. Cada barra pode ser empurrada por 3 pessoas. Portanto, 14 vezes 3, 42 pessoas aqui, mais 42 pessoas no convés para manobrar as vergas, os mastros, as velas e também a amarra, que era o equipamento mais pesado de bordo. Aqui podemos ver uma maquete da fragata. Se ela tivesse completa, com os seus mastros e vergas e com o seu aparelho completo, era assim que ela devia aparecer no exterior. Esperemos que em breve tenha este aspecto. Havia muitas bombas, bombas de água, para retirar água de bordo. Como devem imaginar, o navio, cruzando os mares, apanhava tempestades, embarcava muita água, que é sempre indesejável a bordo, e havia que retirar a água, bombear a água para fora do navio. Era com estas bombas de vara, que eram de fácil utilização, muito fácil utilização. Qualquer pessoa, os grumetes, mesmo que sem formação podiam, até mesmo os passageiros podiam manobrar estas bombas, e tinha uma bomba um pouco mais elaborada, que era esta bomba circular, que tinha o mesmo propósito de bombear água para fora do navio. Cada peça de artilharia, cada canhão, tinha uma guarnição, e a guarnição de cada peça de artilharia eram 12 pessoas. Muitos deles eram serventes, a maior parte eram serventes, que passavam o tempo a ir aos pavimentos de baixo, ao paiol da pólvora, buscar munições, e que andavam a servir os marinheiros que tinham a função de manobrar a peça, de apontar a peça e de operar a peça no local. Aqui temos o João Pedro. O João Pedro, isto é baseado numa história real que está registada. O João Pedro foi a terra sem autorização e então ficou castigado. Mas nós fazemos questão de ter esta alusão ao castigo corporal a bordo da fragata, muito para dizer que Portugal e a Marinha Portuguesa foi das primeiras marinhas a abolir os castigos corporais a bordo, por alturas de 1855, por aí. Vamos agora descer ao terceiro piso, que é o terceiro pavimento, que é a coberta. O terceiro pavimento, segundo pavimento abaixo do convés, é a coberta. Aqui estava a Câmara de Oficiais, como podem ver, e também por aqui estavam a bombordo e a estibordo os camarotes dos oficiais. Podemos ver aqui alguns deles e alguns gabinetes de trabalho. O gabinete do navegador, que era um elemento fundamental a bordo do navio, porque a navegação não era para todos, havia que ter conhecimentos científicos, astronómicos, do mar também, e de cartas náuticas. Portanto, o navegador tinha um camarote para si, onde trabalhava e onde descansava. Temos também aqui o camarote de cirurgião, que era uma pessoa também fundamental a bordo, porque havia sempre muitas doenças, havia que fazer muitos curativos e era também muito importante, havia que ter sempre alguém que fizesse esse trabalho a bordo. Temos aqui uma farmácia, a farmácia do navio. Alguns dos equipamentos das peças que aqui estão foram-nos cedidas gentilmente pelo Museu da Farmácia, que nós fazemos questão de exibir aqui. Nesta sala, que é mais ampla, do navio, eram tomadas as refeições e onde se dormia, onde se descansava. Depois do jantar, era sempre celebrada uma missa. Primeiro que tudo, levantavam-se as mesas. Eu já vos vou mostrar como é que as mesas eram levantadas e onde eram alojadas, e os bancos. Depois era celebrada uma missa e depois da missa
toda a gente ia ao convés pescar a sua maca, porque as macas estavam no convés, para descansar. Nós mantemos aqui alguma instrução de arte marinheiro para que os visitantes possam também interagir e ver como fazer uns nós e aprender alguma coisa de arte marinheiro quando nos visitam. Temos também um jogo muito virado para crianças, temos aqui e temos no pavimento de cima também, para as crianças jogarem e estarem mais atentas na visita para depois poderem concluir o jogo com sucesso. Como eu vos disse, as mesas a seguir ao jantar eram recolhidas e era aqui que eram colocadas as mesas e os bancos. Depois ia-se ao convés buscar as macas e que eram penduradas nesses ganchos, como veem aqui, e as pessoas descansavam nestas macas. Como devem imaginar, com 650 pessoas a bordo, não havia ganchos para tantas macas e imagino que havia muita gente a dormir no chão, neste pavimento e nos outros, e também nos porões, certamente. Aqui era a enfermaria, neste caso está montada aqui, mas poderia ser aqui ou noutro sítio qualquer. O cirurgião, que está a fazer um tratamento, tem a curiosidade de que a cara do cirurgião é a cara do almirante Andrade e Silva, que foi o grande responsável pelo restauro do navio. Algum equipamento da manobra do navio, equipamento do mestre, que era usado no aparelho do navio, para exposição, apenas para exposição. Havia famílias que eram transportadas para a África e para a Índia, alguns funcionários do Estado, e que havia que acomodar de uma forma diferenciada a bordo. Então, muitas vezes eram improvisados os camarotes para estas famílias terem alguma privacidade. Os tempos livres a bordo, não havia o entretenimento que há hoje, não havia televisão e muitas vezes as pessoas faziam trabalhos de arte marinheiro, trabalhos manuais, praticavam muitos jogos de azar que eram proibidos a bordo, mas era um pouco difícil de controlar, mas estas personagens estão aqui precisamente para indicar que muito do tempo as pessoas, do seu tempo livre, as pessoas passavam a fazer alguns trabalhos artesanais. Aqui temos para as crianças, o navio acaba por ser também muito didático, porque nos introduz alguns conceitos muito básicos do que eram usados na navegação. Aqui podemos ver, as crianças podem experimentar a diferença de força que tem que ser aplicada para levantar o mesmo peso. Portanto, aqui o peso é direto, aqui as crianças terão que fazer pelo aparelho de força que aqui está a ser usado, terão que fazer um quarto da força que fazem naquele aparelho e, portanto, notam perfeitamente a diferença e a vantagem de usar um aparelho de força. Aqui, esta escotilha era para içar a pólvora que vinha do paiol da pólvora que está no pavimento abaixo deste, que é o porão, que nós já vamos visitar. Aqui já nos encontramos abaixo da linha d'água. É por isso que esta zona do navio, este pavimento, se chama o porão, ou os porões. Aqui, certamente, eram condicionados os mantimentos do navio para fornecer alimentação a tanta gente. Muitos dos animais que eram transportados certamente iriam neste nível do navio. Aqui temos a carpintaria. A carpintaria era um ofício primordial a bordo, muito importante a bordo, fundamental, porque o navio é construído em madeira, havia sempre que reparações a fazer e havia sempre entradas de água que tinham que ser corrigidas, calafetagem do navio, para que o navio fosse
estanque à entrada de água. Este é um espaço que abrimos recentemente, que existia a bordo do navio, também um espaço importante, que era o paiol das velas, que era onde se reparavam as velas que muitas vezes rasgavam e precisavam de ser mantidas. O paiol da pólvora, como vos disse, era no porão, feito em chumbo e tijolo para evitar a faísca, para não haver contaminação da pólvora. E porque não havia eletricidade, não havia esta iluminação que temos agora aqui, havia que iluminar o paiol da pólvora quando estava a ser operado. Só que a chama não podia contagiar a pólvora. E havia sempre esta casa das luzes, separada do paiol da pólvora por uns vidros grossos, para fornecer iluminação àquele espaço. Aqui temos um paiol de mantimentos, onde iam as carnes em salmoura, o bacalhau, o arroz, o grão, etc. Aqui temos uma escotilha que nos permite ver a madeira original do navio. O que falta dizer sobre este navio é que ele tem uma grande história. Navegou, fez muitas viagens à Índia e à África, navegou mais de 100 mil milhas, o que equivale a 5 voltas à volta da Terra, e navegou entre 1845 e 1878, se bem que a última viagem à Índia aconteceu em 1863. O navio passou por várias fases, depois foi escola de artilharia naval da Marinha, esteve fundeada onde estava fundeada aqui na zona de Cacilhas, esteve um período sem missão atribuída, mas nesse período foi navio-chefe das forças fundeadas no Tejo, e por volta de 1945 teve uma missão de outro cariz, mais nobre, foi obra social da fragata Dom Fernando II e Glória, onde eram acolhidas crianças entre os 12 e os 16 anos que aqui tinham educação básica, escolaridade básica, e onde aprendiam o ofício ligado ao mar, e daqui saíam para a Marinha de Guerra, para a Marinha Mercante ou para a Marinha de Pesca. E foi nessa função de obra social que em 1963, no dia 3 de abril, ocorreu um grande incêndio a bordo. Estavam a fazer-se soldaduras num dos porões do navio, deflagrou o incêndio a bordo e o navio foi praticamente totalmente consumido pelas chamas. Tinha na altura 124 rapazes a bordo dessa obra social, que estavam aqui a ser educados, mas não houve acidentes de maior, ninguém saiu muito ferido, não houve mortes com esse incidente. O navio ficou totalmente destruído com esse incêndio, ou quase totalmente destruído. Ficou no Rio Tejo, afundado aqui no Rio Tejo, no lodo, e depois, na década de 90, com o evento de aproximar da Exposição Mundial da Expo 98, o almirante Andrade Silva, que era o chefe de Estado-Maior da Armada, reuniu um conjunto de mecenas, exerceu influência junto do governo e iniciou-se por volta de 1992 o processo de restauro da fragata. Nós dizemos restauro porque o navio mantém cerca de 13% da sua madeira original, como podemos ver naquela escotilha. Em 1998 o navio ficou pronto, um pouco à imagem daquilo que aconteceu na Índia, aconteceu depois aqui com o restauro da fragata, ou seja, a parte estrutural do navio foi feita nos estaleiros da Ria Marine em Aveiro e depois de lançada a água foi rebocado o navio para Lisboa e foi aparelhado e armado e foram finalizados os fabricos no Arsenal do Alfeite. A primeira missão da fragata foi
na Expo 98, onde serviu de pavilhão das comunidades portuguesas e foi visitada por mais de 800 mil pessoas entre o mês de maio e o mês de setembro de 1998. À proa, na zona da Habita, era instalado um curral, podemos ver alguns animais que ilustram isso mesmo. E aqui tínhamos o fogão do navio, a cozinha do navio, onde se cozinhava para todos os passageiros, para a guarnição e todos os passageiros a bordo. Como devem imaginar, isto não dava para todos. Muitas vezes era distribuída uma ração a cada uma das pessoas, a cada um dos elementos da guarnição, a cada um dos passageiros, e depois eles organizavam-se por si e cozinhavam os seus alimentos. Mas aqui era o fogão principal do navio. Com a nossa chegada de novo ao Convés, ao ponto de partida, acabamos a nossa visita que fizemos de acordo com o circuito que está estabelecido para qualquer visitante que venha fazer uma visita livre ao navio. Além das visitas livres em que eu vos guiei agora, nós temos periodicamente, uma vez por mês e também a pedido, sempre que for agendado, visitas com um personagem, o personagem que é o Marinheiro Sardinha, penso que já terão ouvido falar, que é um ator que veste a pele de marinheiro a bordo e que guia os grupos através de uma visita guiada muito divertida e que costuma ser muito apreciada por crianças e também por grupos sénior. Muito obrigado por terem vindo a bordo e apareçam sempre. Estamos aqui de terças-feiras a domingos, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Muito obrigado.